Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é a mensagem, um pedacinho do Maná dos Céus. São uma série de mensagens que eu procuro responder algumas interrogações acerca da oração. E o tema de hoje é aceitável orar repetidamente pela mesma coisa? Ou devemos pedir somente uma vez? Muito bem, amados. Algumas pessoas pensam que deve orar somente uma vez e deixar na mão de Deus, porque acham que se continuar pedindo pela mesma coisa, estaria anulando a Deus, diante de Deus, seu pedido. Existem até pregadores que dizem que se você pedir a Deus mais de uma vez o mesmo pedido, você está demonstrando a Deus que você não tem fé. Mas seria isso verdade? Isso seria bíblico? Muito bem. Eu quero usar o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até versículo 7. Bem, eu vou dizer assim, são palavras de Jesus. Ele, nessa passagem, ele conta-nos uma parábola. Está escrito assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Então nós vemos aqui, amado, uma passagem, é uma parábola, uma ilustração. Jesus usava muitas dessas ilustrações para chamar a atenção das pessoas. Essa ilustração nos leva a refletir que Jesus está mostrando aqui que não devemos parar de orar. Ele diz que havia um juiz que ele não temia a Deus nem respeitava os homens, mas a viúva estava lá insistindo todo dia. Por algum tempo o juiz nem a quis receber. Mas como ela persistia, provavelmente todo dia estava lá diante da secretária desse juiz, e lá estava a secretária: juiz, lá se encontra novamente na minha sala aquela mulher, aquela viúva, sabe, juiz? Aquela viúva que está em busca de uma justiça contra um adversário. Provavelmente era alguma herança que estava na mão de alguém. Ela era viúva.
E ela tinha seus direitos, como ela deixou bem claro aqui, que ela queria somente o que pertencia a ela. E por algum tempo o juiz a ignorou. Mas, como ele cansou de todo dia esta mulher estar lá, insistindo, ele resolveu fazer justiça a favor dela. E aí Jesus diz, olha, se um juiz que é injusto, ele fez justiça para esta mulher, e Deus que é justo, ele não fará aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles, ainda que muitas vezes parece que Deus permanece em silêncio, amado. Devemos exaltar e clamar a Deus cada dia. Eu peço desculpa aos irmãos por essas latidas dos cachorros, eu não tenho nenhum. Mas todo dia, a esse horário, parece que todos os cachorros da vizinhança fazem um momento de louvor. Eles fazem esse momento e param. Depois eles simplesmente param. Parece que eles têm um momento deles fazerem esse uivo. Esse dia eu estava falando para minha esposa, eu acredito que até os cachorros eles louvam, porque tem esse momento e param. Agora já pararam. Livro de Lucas, capítulo 11, verso 5 até o versículo 13, também conta-nos algo a respeito da oração. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa vindo de um caminho distante, e não tenho que apresentar-lhe, se ele responder de dentro e disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, pois ainda que não se levante, dá-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver miste. E eu vos digo, a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e que busca acha, e que bate abrir-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a aquele que lhe pedirem. Muito bem, aqui também é uma ilustração, é um tipo de parábola que Jesus está contando para chamar a atenção da sua plateia acerca da oração. Naquela época de Jesus, era comum as pessoas fazerem o pão de um dia para o outro, porque o pão que eles faziam era pão asmos, é um pão sem fermento, mas
toda a vizinhança ficava sabendo que as pessoas faziam o pão por causa do cheiro gostoso do pão sendo assado. E ele diz que qual é um pai de família que, se meia-noite o seu vizinho, o seu amigo, bater na sua porta e dizendo para ele: olha, eu recebi uma visita inesperada e não tenho pão para lhe servir, porque o pão era servido aos visitantes, amado. Era algo que naquela época fazia, que era símbolo de honraria. Se alguém fosse visitar um outro amigo e não servisse de pão, era uma afronta, era um sinal de que aquela pessoa não era bem-vinda em sua casa. No dia atuais, nós temos o costume de servir o cafezinho. Quando você vai na casa de um parente, de um amigo, se lhe não serve nem um cafezinho, você pensa: poxa, ele não tem nenhuma consideração comigo. Você não está indo lá para tomar um café, mas o cafezinho é símbolo de acolhimento, de uma caloria, de um símbolo de que você está sendo bem acolhido. E assim também na época de Jesus era o pão. E esse homem, ele não tinha pão para servir para o seu hóspede. E ele bate na casa de um amigo. Ele sabia que aquele amigo tinha assado pão naquele dia, porque o cheiro tinha chegado até ele. Então o amigo diz para ele: olha, nós já estamos dormindo, já é tarde, volta amanhã. Mas esse amigo, em vez de fazer isso, de continuar recusando, ele acabou abrindo, dando tudo que o amigo precisava, embora mesmo que não fosse por causa da amizade, mas por causa da importunação, para que o amigo pudesse levar o sustento, o acolhimento para o seu hóspede. E ele diz: qual de vocês, que se o filho pedisse a vocês um pão, vocês dariam para ele, em vez de pão, uma cobra, ou em vez de um ovo, um escorpião? Todos nós queremos agradar os nossos filhos. Está chegando agora o período de festa natalina. Embora a festa natalina não é uma festa que nós, os cristãos, consideramos como sendo bíblico, mas é uma festa onde o espírito de fraternização, de confraternização, leva as pessoas a se aproximarem um do outro. Agora Jesus diz que se nós pedirmos ao Pai o Espírito Santo, claro que o Pai vai nos conceder. Se nós que somos de coração, muitas vezes carregado de problemas, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que tem o coração cheio de amor, o nosso Pai Celestial, se nós pedirmos a Ele a presença do Espírito Santo em nossa vida, o Pai Celestial, Ele vai nos conceder. Então, as duas passagens nos mostram claramente, que nos encorajam a orar. A oração não foi aparentemente respondida por Deus. Deus se manteve em silêncio. Então devemos continuar a orar. Porque Jesus disse: se pedir e dar-se-vos-á. Ah, não recebi. Então ele diz: bata, batei, e abrir-se-vos-á. Né? Aí ele diz: porque aquele que pede, recebe. Aquele que
bate, sempre se abre. Então essas duas passagens nos dão claramente que não há nada errado em pedir a mesma coisa, repetir o pedido, contudo que seja segundo a vontade de Deus, que está no livro de João, capítulo 1 João, capítulo 5, verso 14. Então continue pedindo, até que Deus conceda o desejo do seu coração. Desde que esse desejo do seu coração esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu já contei para vocês que uma determinada irmã pediu que eu orasse para que a pessoa com quem ela estava tendo um envolvimento amoroso viesse a morar com ela e abandonasse a primeira esposa. Eu disse claramente para ela que aquilo não estava em conformidade com a palavra de Deus. E ela me bloqueou. Ela achou que eu não queria ajudar ela em oração. Mas não há como, amado. Deus não destrói um casamento para reconstruir, para edificar um novo casamento. Não tem como. A palavra de Deus diz que somente há um meio da pessoa casar novamente. É quando há a morte de uma das partes do cônjuge. Então continue orando, pedindo que Deus conceda o desejo e que remova aquele desejo escuso do seu coração. Às vezes Deus nos obriga a esperar por uma resposta às nossas orações muitas vezes para nos ensinar a termos paciência, a termos perseverança. Às vezes pedimos por algo quando isto ainda não está no tempo de Deus. Muitas vezes estamos pedindo algo que ainda não é o tempo de Deus, ou que não será bem utilizado na obra de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes pedimos por algo que não é da vontade de Deus para nós. Então ele nos diz não. A oração não consiste apenas em apresentarmos nosso pedido a Deus, mas também é Deus apresentar a sua vontade aos nossos corações. Eu recordo uma certa vez que um determinado irmão, ele diz assim: eu preciso de um carro para a obra de Deus. E as pessoas começaram a se reunir e a orar, pedindo que Deus concedesse um carro para ele. E passando um tempo, ele adquiriu um carro que é tipo como dizer assim, é tipo aquilo que dá para levar bastante pessoas. E em vez de ele fazer a obra de Deus, ele colocou toda a sua família no carro e foi passear, foi fazer turismo e parou de ir na igreja. Então aquele carro ainda não estava no tempo de Deus, porque o carro fez com que ele se afastasse de Deus. Então a vontade do nosso coração muitas vezes não é a vontade do coração de Deus. Não está segundo a vontade de Deus. Mas se nós descobrimos, mediante a palavra de Deus, que os nossos pedidos estão conforme a vontade de Deus, então devemos continuar orando, persistindo, batendo. Continua buscando até que Deus conceda seu pedido. Ou convença você de que seu pedido não é a vontade dele para você nesse momento. Que esta palavra, amado, possa encontrar guarida na tua alma, em o teu coração. Vamos orar?
Meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Pai. Apresentei neste dia de hoje que, segundo as palavras de Jesus, nós não podemos desistir de orar quando muitas vezes o Senhor se mantém em silêncio, quando o Senhor muitas vezes não nos disse não, mas também não concedeu o nosso desejo do nosso coração. Porque quando o Senhor diz não, o Senhor nos convence que o nosso pedido não está conforme a tua vontade. Mas quando o Senhor diz, espere no tempo certo, ainda não é o momento de você receber esta bênção. Assim como muitas pessoas, ó Pai, oram por uma cura, a cura não vem. Essas pessoas se desesperam, entram em ansiedade, em angústia profunda, até mesmo em prostração. Em vez de morrerem por causa da enfermidade, acabam muitas vezes devido à ansiedade, devido à depressão, arrancando sua própria vida, praticando suicídio. E isto não é segundo a tua vontade, Pai, que nós venhamos ceifar nossa própria vida. Então eu oro, Pai, por pessoas que têm apresentado seus pedidos diante do trono do Senhor, mas estão muitas vezes na fila da espera. Não chegou o momento dele ser abençoado, de ela ser abençoada. E essas pessoas se desesperaram muitas vezes. Dai-nos paciência. Dai-nos um espírito de perseverança. Dai-nos, Senhor, a capacidade de esperarmos com paciência no Senhor, até que o Senhor se incline para nós e nos abençoe, Pai. Eu apresento a Ti todos os pedidos de oração que têm chegado até mim, Pai. O diácono José Renato, ele pediu que eu orasse pela sua vida, que apresentasse ele diante de Ti, Pai. Se houver alguma enfermidade na vida do diácono José Renato, Senhor, sopra sobre ele a unção de cura, a unção de libertação, Pai, para que ele seja liberto do mal que está atuando sobre a vida dele. Eu oro pelo nosso irmão José Luiz, Pai, pela sua vida espiritual e pela sua vida sentimental. Eu oro, Deus, por cada irmão, por cada irmã que estará abrindo este áudio de oração deste dia de hoje. A dona Jeane de Nakazone, Pai. Visita o lar dela, visita a família dela, Pai. Ó Deus, cubra ela com teu manto de glória. Eu oro, Pai, pela nossa irmã Regiane Ferreira, pela nossa irmã Lourdinha. Eu oro, Senhor, pelo ministério da nossa irmã Isabel Ferreira, que é uma intercessora, Pai, uma verdadeira guerreira em oração. Apresento ela diante de Ti, Pai. Eu oro, meu Deus, pela dona Jane Molinar. Pai, visita ela, seu familiar, a sua mãezinha, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, apresento a missionária Andinha, a mãe da irmã Andinha. Ontem eu vi ela pedindo oração pela mãezinha dela, Pai. Ó Deus, cubra essas pessoas com teu manto de glória, com a presença envolvente do teu Espírito Santo. Pai, apresento a Ti o meu lar, minha esposa, minhas filhas, Pai. A cada um, visita a Simone, a Silene, Pai. Minhas netas, visite a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Visita os meus genros, Rodrigo, Carlos. Pai, guarda cada um com teu poderoso poder, com tua graça e tua misericórdia. Eu oro, Senhor, pela família Louveira. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, a favor dos Ósimo, do Ananias, do Irineu, do Rosalino,
do Albino, da Claudina, da Lucinha, da Elisângela, Pai, dos seus familiares, dos meus sobrinhos, por cada um, Pai. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta oração dizendo muito obrigado. Amém e amém.